Olá, alunos, professor André Luiz Cunha. Hoje nós vamos aprender a aula de mecânica e locomoção veicular para veículos pesados, dando continuidade ao que vocês já viram na parte de ferrovias, tá? Então, vamos começar. Bom, a aula vai ser dividida então em 3 vídeos. A primeira parte é a força motriz, em seguida a gente vai trabalhar a resistência e depois a frenagem. Então, antes vamos dar uma relembrada no que vocês viram na aula passada, né? Então, vocês aprenderam que a força motriz é em função da nossa equação básica aqui. A gente tem que a força tratora, ela é em função do parâmetro neta, 3.600, e a potência e a velocidade. E essa curva aqui, nessa equação, te dá essa curva em preto. Uma coisa também que vocês devem já ter percebido é que a potência, né, você pode usar 100% da potência, então é onde está mais em vermelho aqui. E a parte onde está mais azul você usa menos potência, menos aceleração. No fundo, o que vocês já viram, né, vai se repetir nessa parte, a gente está preocupado na equação básica, né? Força tratora menos resistência é igual a massa vezes aceleração, tá? Então, se a diferença aqui de força e resistência for igual a zero, então quando você desenha lá, quando você tem a sua curva de resistência, digamos aqui eu tenho minhas resistências. Então, quando esse ponto aqui um igual ao outro, né, força e resistência zero, então a aceleração é nula, a velocidade constante. Mas eu posso ter situações, por exemplo, se eu quiser andar a 40 km por hora, a minha resistência está nesse ponto, porém eu tenho uma força tratora muito maior. Então, nesse caso aqui eu tenho uma diferença que vai ser a minha aceleração, né? E caso contrário, se eu quiser andar aqui a 100, por exemplo, a minha resistência é muito maior do que a minha força tratora, logo eu vou desacelerar. Então agora, essas equações aqui, elas vão se manter, tá? A gente vai continuar mantendo com as equações básicas. E agora, qual é a diferença do veículo rodoviário? O que a gente vê de diferença, né? Então, aqui o motor é elétrico, né? Vocês já viram. Então, isso aqui se aplica a ferrovias, né, a trens, metrôs, e também vai ser aplicado aos carros elétricos, que já está acontecendo, né, a alteração na nossa frota no dia de hoje. Mas o veículo rodoviário, a maioria é por combustão, e principalmente os veículos de carga, que é o que a gente vai estudar. Então, o que vai mudar aqui, né? Qual é a grande mudança? Bom, primeiro elétrico, e aqui então a gente tem a combustão. Então, essa é a primeira diferença. E o elétrico ele te dá uma potência constante, e aqui a gente vai ter uma potência variável. Então, sabendo que aqui é a velocidade, aqui é a minha força. Então, a minha potência vai variar. E vai variar com relação a quê? Vai variar com as marchas. Então, a gente vai ter marchas aqui. Então, aquela curva não vai ser mais contínua. A gente vai ter uma curva de força aqui para a primeira marcha, uma curva aqui para a segunda marcha, uma curva aqui para a terceira marcha, e assim por diante. Então, essa é a grande diferença entre veículos ferroviários e rodoviários, tá? Basicamente. Então, vamos lá. A parte de força motriz, então. Vamos aprender um pouco da motorização do veículo. Bom, basicamente é semelhante, então, como eu disse, aos veículos ferroviários, né, a mesma concepção de entrega de força nas rodas, né, o motor gera força, essa força motriz faz com que a roda gire. A grande diferença, então, como eu disse aqui, o ferroviário é elétrico e o rodoviário é a transmissão mecânica, né? Então, isso se aplica a qualquer tipo de veículo, automóvel, caminhão, moto, ônibus. Bom, então o motor ele aciona as rodas motrizes e a transmissão é que vai regular o quanto de torque você quer. O nosso motor ideal, que é o que a gente viu no ferroviário, a potência ela se mantém constante. Então a gente tem essa curva de potência em motores a combustão, ou a gente tem, né, um desempenho inferior para o motor elétrico,
e justamente por precisar de uma transmissão para regular essa potência. Tá? Mas, por outro lado, a parte positiva é que a relação peso produzido e peso do motor é muito melhor do que hoje em dia, né, os motores elétricos. A gente tem uma economia de combustível, principalmente usando diesel, e uma facilidade de iniciar o motor. E apresenta um baixo custo operacional de manutenção. Tá? Bom, então, aprendendo rapidamente aqui um conceito de motor. Então, a gente tem motores a gasolina e a diesel. Basicamente, os motores trabalham com esses 4 tempos, né, que é admissão, compressão e ignição, que é mais ou menos o que essa figura está ilustrando. Né? Então, a manivela aqui, ela comprime, né? Então entra aqui a mistura de ar e combustível, o pistão sobe, né, fazendo a compressão, aqui a vela faz a ignição, né, queima, então essa mistura comprimida gera uma queima e com a explosão faz com que o cilindro baixe, gerando uma força aqui embaixo. Né? Então o motor funciona com esses 4 escalonamentos. Né? Dá para perceber aqui que toda a parte mecânica, né? Então a gente percebe aqui embaixo, por exemplo, a engrenagem, que ela tem um tempo, né? Bem aqui, ó, tem um tempo que ela vai abrindo e fechando o dispositivo lá de cima, né? Tem também para o outro lado, e assim por diante. Né? E a parte elétrica aqui, que liga todo o motor. Então, os movimentos do cilindro, né, desse sobe e desce. Então, enquanto um está explodindo, né, geralmente os motores têm mais de um cilindro. Então, enquanto um explode e baixa, o outro está subindo e essa força de um cilindro ajuda a levantar os demais. Né? Bom, então, e esse movimento aqui, então essa parte aqui embaixo é o que a gente chama de virabrequim. Então, esse movimento que ele está rodando, né, os vários cilindros. Então, nessa outra figura a gente tem 4 cilindros. Então, enquanto eles são defasados, cada cilindro, então cada um está fazendo um dos tempos, ou pode ser que em pares, 2 a 2, estão fazendo o mesmo ciclo, para ajudar a rotacionar e sair a força para o eixo. Tá? Bom, então quais são as características do motor diesel? A gente vai estudar o diesel justamente porque a gente vai trabalhar com caminhões, né, o veículo mais pesado, e porque vocês vão usar isso no projeto para fazer a comparação com o ferroviário. Então, assim, basicamente a gente precisa do catálogo do motor para identificar algumas propriedades. Por exemplo, a gente tem que saber aqui embaixo, né, a rotação do motor. Então, qual é o giro que o motor está fazendo, né? Quando você liga ele começa a acelerar e desacelerar. A gente precisa saber, então, aquilo que eu comentei, né? A potência, então, aqui ela é variável. Então, tá vendo que de acordo com a rotação do motor, você tem uma potência. Né? Então, vai subindo de acordo com a rotação e o torque também. Esse gráfico também é muito interessante para ver, por exemplo, aqui tem um gráfico de consumo de combustível, então a gente percebe que o mínimo de consumo, né, geralmente não é na menor rotação. É claro que depende de cada motor, né? Isso aqui é um modelo de motor. Né? Para cada motor, então do seu carro, por exemplo, também pode ter uma outra curva dessa. Mas geralmente não é na rotação mínima, que é o consumo mínimo de combustível. Né? Ele tem uma rotação ótima aqui, que é onde ele está bem balanceado entre potência e torque, então ele consegue um consumo menor. Tá? Então, quando você liga o seu veículo e o motor está rodando, girando na rotação que a gente chama da marcha lenta, né? Rotação mínima, na verdade ele está consumindo mais combustível do que se você tivesse na rotação ótima. Então dá para perceber aqui que existe um pico do torque, né, onde você tem a maior força para sair do movimento, por exemplo, para realizar uma ultrapassagem, que ocorre nessa rotação. Então aqui a gente tem o pico do torque, né, que acontece aqui nessa rotação, e a gente tem lá o pico da potência, que é onde a gente tem a maior velocidade do motor. Bom, então a diferença que a gente falou a gente tem aqui então uma transmissão, que não acontecia lá no motor elétrico dos veículos ferroviários. Então a transmissão é mecânica, né, exige mais eixos e engrenagem, então você tem muitos mecanismos acontecendo e atritando ali para poder transmitir essa força do motor para a roda.
é formado então por eixos motrizes, né, semi-eixos motrizes, né, rodas interligadas, né, então cada roda tem um semi-eixo, né, para conectar com o motor. E existe a redução do diferencial. O diferencial é basicamente onde liga, né, então esse diferencial é onde vai ligar esses semi-eixos motrizes. Né. Então vamos dar uma olhada aqui. O motor produz, né, os cilindros sobe e desce, fazem a rotação do eixo cardan aqui. Então, tá vendo a setinha fazendo a rotação e o diferencial faz com que essa rotação, que era nesse sentido aqui, transforme basicamente em 90 graus. Então, a rotação desse eixo aqui passa agora a ser para esse outro eixo, nessa outra direção. Tá? Então, esse aqui são os eixos motrizes, tá vendo? Então, o motor gera e passa toda a força para essas duas rodas. As da frente aqui, no caso, não tem tração, neste caso. E a gente tem aqui a caixa de câmbio que vai regular, né, o quanto de força você vai querer em cada uma das rodas. Tá? Eu vou deixar alguns vídeos bem ilustrativos, mostrando desde o funcionamento do motor, um bem interessante aqui sobre o diferencial, né, como é que faz essa conversão de força num sentido para outro, tá? E também como é que funciona a caixa de câmbio. Então, na nossa disciplina de engenharia de transporte também é interessante saber um pouco de mecânica. Bom, aqui tem exemplos de transmissão, né? Então a gente pode ter o motor, né, longitudinal, aqui é o eixo. Então, o motor aqui está no mesmo eixo e aí a transmissão está logo ali em cima. Então, isso aqui é a tração, esse veículo é tração traseira. A gente pode ter tração dianteira, né? Então, aqui o motor na frente. Então, você tem a embreagem, o diferencial e a caixa de câmbio toda virada aqui para frente, né? E a guia acoplada atrás. E a gente também tem algumas situações em que o motor pode ser transversal. Então, aqui é longitudinal e aqui é transversal, né? Só algumas configurações, dependendo da montadora e do tamanho do motor. Bom, então fica aqui alguns links, depois eu vou colocar lá no Classroom também para vocês poderem dar uma assistir, vale a pena para conhecer melhor aqui o funcionamento dos mecanismos do motor. Bom, então de fato agora na parte da força motriz. Então o que a gente precisa saber? Dois fatores que limitam, né, o nosso desempenho. Então é o atrito roda-pavimento, né, e o quanto o motor é capaz de proporcionar. Então, isso aqui é o tamanho do seu motor, né, o quanto de potência ele consegue fornecer, e isso aqui é uma condição intrínseca a força necessária para vencer o atrito para você sair do deslocamento. E isso aqui é a parte mais importante, né? A gente sempre tem que comparar essas duas coisas, tá? Então, é sempre calcular a força que o motor tem disponível e a força de aderência. Comparando, então, com o ferroviário. Então, como eu disse, a equação é a mesma de força motriz e aqui, como a gente tem a caixa de câmbio, a gente vai ter uma formulinha um pouquinho diferente, que depende lá do número de eixos. Então, a rotação, né, do cardan, né, o número de eixos, a quantidade de dentes no motor. Então, assim, como vocês viram lá atrás, o motor estava rodando a 2.800 rotações, mas não é nessa velocidade que a roda vai girar. Então, essas engrenagens aqui fazem essa redução, né, do número de revoluções que o motor faz para chegar à revolução da roda para a velocidade que você quer. Então, essa é a única formulinha a mais que a gente vai ter comparado com o ferroviário. Então, a nossa velocidade, a velocidade do veículo vai depender exclusivamente do número de rotações, tá? Do diâmetro da roda e desses dois parâmetros aqui, que é o fator da caixa de câmbio e o fator do diferencial. Então, assim, para cada marcha você vai ter um fator de câmbio, né, de transmissão, e o diferencial ele é um fator único. Né? Esses parâmetros são dados no catálogo do motor, no catálogo do veículo que você adquire. Tá? Bom, e a fórmula da força motriz é aquela mesma que a gente já viu.
né? Então permanece a mesma coisa. Então, força tratora é um coeficiente de uma eficiência de transmissão, visto que a gente tem vários mecanismos, então assim, a potência que o motor tem não é 100% dessa potência que vai chegar nas rodas, tendo em vista esses inúmeros mecanismos, né? Então vai se perdendo, vai se dissipando energia no meio do caminho. Então, assim, geralmente no catálogo também é dado esse valor, mas na falta de um valor condizente aqui, que a gente tem usado entre 0,8, 0,2, 0,82. Então, esse aqui é um indicativo quando a gente não tem no catálogo fornecido. Lembrando, né, essa fórmula aqui é para potência em kW e a velocidade em km por hora. E a força já sai em newtons. Bom, e aí nós temos também, então, essa fórmula aqui é o que o motor, né, produz, então, o que o motor está produzindo aqui para a gente. E desse outro lado a gente tem a aderência, ou seja, é aquilo que eu preciso para sair da inércia para começar o meu movimento. Então, a força tratora máxima é um coeficiente de aderência, F, e o peso no eixo motriz, né, ou o que a gente chama de peso aderente. Então, aqui tem uma tabelinha com algumas das superfícies e os fatores de aderência. Então, percebam que em locais com bastante aderência, por exemplo, asfalto, você tem praticamente quase 80% a 90% do peso você consegue usar como força tratora máxima. Em pisos menos aderentes, a gente tem, por exemplo, aqui em areia, 20% só do valor. Lá no gelo, apenas 10%. Tá? Bom, mas aqui fica, ó, tomem muito cuidado com esse parâmetro. Tá? O peso aderente, isso aqui não é, ou melhor, pode não ser o peso do veículo. Vamos entender melhor. O peso aderente assim como lá na locomotiva, é só aonde é o eixo onde tem força. Tá? É o eixo onde o motor está entregando a força. Então, é só o peso naquele eixo que está tendo força. Então, por exemplo, essa configuração aqui, 4x2, né? A gente tem 4 pontos de apoio, né? Então, tem 2 eixos aqui na frente, né? 2 pneus, né, na frente e 2 aqui atrás. E a tração é traseira, então 4x2, a gente tem 4 pontos de apoio, mas apenas esse aqui é motriz. Tá? Então, minha variável TD é apenas o peso nesse eixo aqui. Ó. Tá? Esse é o meu peso aderente, ao contrário do valor do peso do veículo total. Okay? Então, a gente precisa saber, né? Geralmente a gente pega esses dados de balança, que são pesados todos os eixos, esse valor do peso que a gente usa nessa equação. Aqui tem um outro exemplo, esse caminhão aqui é um 6x2, ou seja, a gente tem 2 pontos de apoio aqui, mais 2 aqui e 2 aqui atrás. Então são 4 eixos traseiros, porém um único eixo aqui é motriz, ou seja, só esse eixo aqui é onde tem tração. Então eu preciso determinar o peso apenas nesse eixo aqui. Tá? Esse é o peso aderente. Não é na frente e não é nesse traseiro aqui. Okay? E a última combinação é o 6x4, novamente. 2 pontos de apoio na frente, 2 e 4 aqui atrás. Porém, esses 2 eixos são traseiros. Então, agora sim eu vou somar esses 2. E aí sim eu vou ter o peso aderente total no eixo traseiro. Tá? Então, tomem muito cuidado com isso aqui. Né? Tem que saber qual é o tipo de veículo e qual é o tipo de tração que você tem. Se é 6x2, 4x2, 6x2 ou 6x4. Como eu disse, você pode obter isso nas balanças. Tá? Então, esse aqui, né, os 2 eixos traseiros são tratores e esse aqui, apenas esse eixo é trator. Como eu disse, a gente pode obter isso em balança, mas caso não tenha, a gente tem algumas configurações de legislação. Né? Então, a legislação ela determina o limite máximo em cada configuração, em cada combinação de eixo. Então, por exemplo, ó, eixo dianteiro, a gente tem 60 kN, ou 6 toneladas, e esses outros 3 aqui são eixos traseiros. Tá? Então, se o eixo traseiro for simples, 10 toneladas,
se for duplo 17 e se for triplo 25,5. Tá? Então isso aqui é uma regrinha que vocês devem saber. Tá? Esses 4 valores a gente tem que saber, porque geralmente é mais difícil de se obter a pesagem, então a gente usa a recomendação, né, como se o veículo estivesse andando na carga máxima permitida. Tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho 2 combinações, 2 ilustrações. Qual seria a combinação de pesos por eixo? Então, lá na frente 6, um traseiro simples 10 e um duplo traseiro 17. A segunda configuração aqui eu tenho então, 6 na frente, 17 e 25,5 no eixo traseiro. Tá? Então vejam que são 3 eixos juntos, né? Três eixos juntos, aqui um eixo duplo traseiro e aqui o eixo simples traseiro. Ok? Então esses valores aqui vocês têm que saber para usar no projeto de vocês. E é o limite de balança que a gente tem nas nossas rodovias brasileiras. Então vamos ver mais algumas configurações como exemplo. Por exemplo, esse caminhão aqui, muito comum, né, o mais simples, com um eixo na frente e 2 traseiros, então a gente vai ter 6 e 17. O limite de peso na frente é 6 e o duplo traseiro 17. Com isso a gente sabe que esse modelo de caminhão ele tem um peso bruto total de 23 toneladas. Okay? Então esse é o peso dessa configuração de caminhão, com um eixo na frente e 2 traseiros, né? Um duplo traseiro. Não sei se vocês já perceberam, mas percebam que quando você olha nesse tanque aqui, né, um tanque de água que tem os caminhões, tem 2 letrinhas lá, né, T e L, e aí tem uns números aqui na frente. O que eles representam? Eles representam exatamente isso aqui, ó. A tara, então, por exemplo, aqui esse caminhão tem uma tara de 8, ou seja, é o peso dele vazio, sem carga, e a lotação, ou seja, é o quanto ele consegue levar de carga. E se você somar esses dois, né, vai te dar, então, o peso bruto total do caminhão. Ok? Então, você também consegue tirar o PBT da configuração pela a nomenclatura, o registro que fica marcado no tanque ali. Mais um, esse aqui é o caminhão modelo Romeo e Julieta, muito usado em cana. Então, novamente, quais são os pesos que a gente tem aí? 6 na frente, 17 no duplo traseiro e um simples de 10 e outro simples de 10. Tá? Então, essa é a configuração de peso de cada um desses caminhões, de cada um desses eixos. Então, o total desse caminhão, né, o PBTC, o peso bruto total combinado, é de 43 toneladas. Por exemplo, se esse caminhão aqui de cima, os 2 eixos aqui forem tratores, então se o motor mandar força para esses 2 eixos, então eu uso o meu TD como 17 toneladas. Porém, se ele não for 6x4, ele for um 6x2, eu preciso calcular quanto de peso vai só em um eixo. Tá? Então, mesma coisa na figura de baixo. É um duplo aqui, então tem que saber se ele é um 6x4 ou um 6x2 para definir se o peso aderente é 17 ou se vai ser, por exemplo, metade ou uma parcela desse peso aqui. Então vejo que o peso do veículo é uma coisa e o peso aderente é de acordo com onde o motor está mandando a tração. Mais um exemplo. Um caminhão-tanque para levar gás, levar líquidos, combustível. Então, a gente tem 6 na frente, um duplo traseiro e 3 lá atrás, 25,5. Total de 48,5 toneladas. Uma outra configuração muito comum em São Paulo é o rodotrem. Então, um eixo dianteiro simples de 6 e todos os outros eixo duplo. Então, 6, 17, 17, 17, 74 toneladas. Esse de cima aqui já tem uma configuração um pouco diferente e que tem sido usada nos últimos anos. Estão vendo que são todos eixos simples. Então, na frente 6 e todos os demais eixos são 10 toneladas. Tá? Vejam que não são 3 eixos juntos, são 3 isolados, são 3 separados. Veja a diferença na figura aqui embaixo. 3 juntos e 3 separados. Então, esse aqui é um eixo, esse aqui é outro eixo e esse aqui é outro eixo. Então, ali a gente passa para 46 toneladas e o de baixo, 6, 17, 25,5, 25,5 para 74 toneladas. E esse
é o caminhão Canavieiro, que foi liberado recentemente, em 2018. Quanto de peso ele pode levar? Qual é o peso bruto total combinado dessa combinação? Então, na frente, 6, um duplo traseiro, um triplo, outro duplo e outro triplo. Somando tudo isso, então 6, 17, 25,5, 17, 25,5, a gente tem 91 toneladas. Então, esse é o peso do veículo e a tração dele. Agora, provavelmente, esse aqui deve ser um 6 por 4, então esse seria o peso aderente. Mas precisa verificar que caso ele seja, então esse aqui é um 6, se for 6 por 4, se for um 6 por 2, aí é só um desses eixos que é trator. Então veja que a tração é apenas nesse eixo e tem que levar todos os demais eixos juntos. Então veja a proporção de quanto a força tem que sair e o quanto ele tem que levar. Bom, então encerrando a parte de força motriz, idêntico ao que vocês viram no ferroviário. Então a gente tem que sempre calcular a força, a aderência máxima, de acordo com o pavimento e o peso aderente, né? Lembrando sempre que isso aqui é diferente do peso do veículo, tá? Então tome bastante cuidado com esse parâmetro. E a força disponível pelo motor. Então essa formulinha aqui é o motor e aquela fórmula em cima é da aderência. A gente sempre tem que comparar esses dois, tá? Então, por exemplo, aqui na figura, então, a gente vai calcular agora para cada marcha, porque a velocidade aqui agora depende da rotação do motor e da marcha, e aí a gente vai ter esse limitante. Então, essa linha aqui é a nossa força motriz massa, ou limite de aderência. O que ela quer dizer? Então, nesse caso aqui, por exemplo, o meu motor, então, ele consegue gerar tudo isso aqui de força, porém, pela aderência, né, pela condição do pavimento onde eu estou, pela configuração de eixo, né, de tração, ele não consegue usar essa força que o motor teria disponível aqui, tá? Então, a gente sempre tem que olhar a aderência. Então, a nossa força tratora sempre vai ser o mínimo desses dois, tá? A aderência ou do motor. Geralmente, as primeiras marchas só que ele vai atingir, mas sempre verifique isso aqui. Tá? Esse é um ponto de destaque, porque a gente sempre acaba esquecendo de recalcular, mas então lembra que a força tratora que você está usando sempre é em função do mínimo, da aderência e do que o motor fornece. Então vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, ó. Seja dada essa configuração, então veja que eu tenho aqui embaixo a rotação do motor, a potência e alguns parâmetros. Então, tá vendo? Esse aqui é o modelo do motor. Então, essa curva aqui é para esse modelo, tá? Qualquer outro modelo de motor vai ser diferente. Então, a potência máxima lá é 110, o pneu e a redução do diferencial é dado no catálogo. Então, ó, essa nomenclatura é o seguinte, são 3,9 rotações, né, que vem do motor para cada uma do diferencial. Então, ele reduz quase que 4 vezes. Né? Então, a cada 4 rotações, ele roda uma, diminuindo, né? Então, em 4 rotações. Então, esse aqui é o nosso parâmetro, o GD. Né? E aqui a gente tem os parâmetros de transmissão, o GT. Então, a gente tem, nesse caso, 5 marchas. Então, é a primeira marcha, segunda marcha, terceira, quarta e quinta. Então, vejam que na primeira marcha a gente tem uma redução maior de 6,36 e depois vai diminuindo para 3. Então, a primeira marcha reduz em 6 rotações. Né? Se eu estou aqui rodando a 2.800 rotações no meu motor e eu estou na primeira marcha, então ele vai reduzir 6. Tá? E depois ele vai reduzir mais 4 lá no diferencial para chegar na roda. Então, veja o quanto de reduções. Reduz 6 e depois 4. Então, vamos ver como é que a gente calcula isso aqui. Ó. Então, primeira coisa, a primeira formulinha que a gente viu da velocidade, a gente vai usar agora para cada uma das rotações. Então, vou voltar aqui. Ó. Então, para cada um desses pontos aqui, para cada rotação, você pode pegar quantos pontos você quiser, né? Pelo menos esses em destaque. Pegar para cada uma dessas rotações, você vai pegar a potência equivalente, tá? Pode ser para cada um desses pontos aqui em destaque, ou apenas para os principais. Então, a gente tem que pegar para cada rotação a potência equivalente.
Então, a gente vai calcular para cada uma das rotações e para cada marcha. Então, aqui depende da marcha que você está. O GD, o diferencial, vai ser sempre o mesmo. Então, prestar atenção só no GT. Então, por exemplo, a 1000 rotações, né? A primeira rotação do motor lá, o básico. Então, essa 1000 rotações, o diâmetro π, a eficiência de transmissão é 6 e o diferencial é 3. Então, assim, na primeira rotação e na primeira marcha, né, a minha velocidade é de até 5 km por hora. Tá? E aí, com essa velocidade, eu vou lá na outra equação, a força tratora. Então, sabendo essa rotação de 1000, eu consigo estimar a minha potência. Então, a potência para 1000 é 35 kW. Tá? E a velocidade calculada em cima, então eu chego finalmente na minha força tratora. Okay? E aí eu tenho que fazer isso para cada uma das marchas e para cada uma das rotações. Então vamos ver aqui na planilha como é que fica. Eu montei aqui o peso, o diâmetro, o GD, coloquei aqui do lado, né? Então daquele gráfico, né, eu tirei as rotações por minuto do motor e as potências. Tá? E aqui eu tenho as reduções para cada uma das marchas. Tá? Então, o que você precisa fazer é montar a formulinha, né, do 60, GT, GD, π, e calcular a velocidade para cada uma delas. Então, para cada uma das rotações e para cada uma das marchas. Tá? E depois, com essa velocidade, então a gente calcula o esforço trator para cada uma das velocidades. Então, essa rotação aqui vai me dar essa potência, que consequentemente vai me dar essa velocidade e essa força tratora. Tá? E aí você faz isso para todas as marchas e para todas essas rotações do motor ou potências. Tá? Então no final a gente vai ter, então essa aqui é para a primeira marcha, essa aqui é para a segunda, para a terceira, para a quarta e para a quinta. Então a gente tem para cada um dos pares de velocidade, a gente tem uma força tratora correspondente. Essa linha em vermelho aqui, eu já calculei usando, né, peguei aqui, eu estimei quanto que seria a massa no eixo traseiro, de acordo com o PBT dele, né, do total, e aí, considerando, então aqui, força tratora máxima, né, eu considerei aqui um piso de 0,5 de aderência, então eu calculei quanto seria a minha força de aderência máxima. Tá? Então, essa é a nossa curva de força tratora. Vejam que ela lembra um pouco a do trem, né? Porque se você unir essas coisas aqui, então, se você unir, ele passa quase que com uma potência constante, igual do veículo ferroviário. Tá? Mas cada marcha aqui você tem uma combinação diferente. Então, olha lá, primeira marcha, né, a aderência máxima, e aí toda a região de operação. Então, vejo que toda essa área achurada é onde eu tenho a minha operação da primeira marcha. E aí eu tenho lá calculado então, a minha velocidade mínima e a velocidade máxima para a primeira marcha. E aí eu consigo fazer isso para as demais marchas, para ver toda a operação disponível no motor. E aí a gente tem agora também a velocidade mínima do caminhão, qual que é o mínimo possível para ele andar, e a velocidade máxima possível para essa configuração de peso e de motor. Tá? Essa foi a primeira parte de força tratora e logo mais a gente vai fazer o cálculo das resistências. Tá? Bons estudos!